dia, amados irmãos e irmãs. Sábado maravilhoso. E hoje eu quero falar um pouquinho da minha história para vocês, um testemunho de vida. Não para me engrandecer, não para diminuir ninguém, mas sim para mostrar o quanto Deus ele é bom em nossas vidas. Desde quando pequeno, desde o ventre da minha mãe, passei por situações de dificuldades. Mesmo antes de eu nascer, meu nome é Christian Jorge da Silva, tenho 44 anos, sou casado há 3 anos praticamente já novamente. Tive uma outra história que Deus permitiu que eu tivesse para que eu pudesse chegar neste lugar. Porque Deus nos coloca num deserto, muitas das vezes, num Egito, para que nós amadureça a nossa vida, a nossa história, né? Ele deu uma família, ele deu filhos, deu netos, mas em um certo momento das nossas vidas ele nos coloca em outro lugar, porque muitas das vezes, porque viemos de uma infância muitas das vezes com problemas, muitas dificuldades, muitas situações, mas Deus sempre esteve na frente de todas as coisas e ele sempre cuida de nós, dos seus filhos e filhas. E Deus cuidou de mim, irmãos. Meus pais se separaram muito cedo, com 7 anos de idade se separaram. Eu fiquei com meu pai, meu irmão ficou com a minha mãe. Eu queria ficar com a minha mãe, mas não pude ficar com ela, fiquei com meu pai. Meu pai casou de novo, minha mãe casou de novo. Dos 7 aos 14 anos eu fiquei um pouco com meu pai, um pouco com a minha mãe, um pouco com o tio, um pouco com tia. Tive uma vida muito corrida, sabe? Sempre procurando entender o que tinha acontecido, mas nunca consegui entender porque não conhecia Jesus. E fui passando os processos, muitos livramentos. O inimigo, desde quando eu era pequeno, quis ceifar com a minha vida, porque ele já sabia que um dia eu ia chegar neste lugar. Mas nem eu mesmo sabia, porque eu não acreditava em nada, eu não acreditava em ninguém, eu não acreditava nem em mim, irmãos. Mas glória a Deus, passei pelo Egito, passei pelos processos, tive as minhas experiências e hoje estou aqui de pé para testemunhar que Deus ele é na nossa vida. Casei cedo, casei com 18 anos, tive uma história por 23 anos, mas Deus tinha uma outra história para mim. A história que eu tinha na minha mente, na minha cabeça, não era a minha história. Eu vivia a história de outras pessoas, porque eu não era curado. Eu tinha problemas. Muitas das vezes tentei até tirar minha vida. Muitas das vezes pensei em desistir, mas eu nunca desisti. Porque Deus não deixava eu desistir. Ele guardava a minha vida, guardava o meu coração, guardava a minha família. E Ele me trouxe aqui neste lugar para entregar o testemunho para que vocês possam entender um pouquinho. Dos 7 aos 14 eu vivi sempre correndo de um lado para o outro. Quando fiz 18 anos me casei, tive minha primeira filha, depois tive mais uma filha, tenho hoje 3 netos. Tive uma história que não era a minha história, mas sim a história que eu tinha escolhido sem estar na presença do nosso Senhor. Mas Deus nos guardava e nos levava e nos trazia em segurança e nos trouxe neste lugar. Quando encontrei o Senhor, quando Ele começou a falar comigo, eu ainda estava na minha história antiga, mas Ele me trouxe para uma nova história na presença do nosso Deus. Quando entendi que existia um Deus no céu e na terra, porque o que está ligado no céu está ligado na terra, e o que está ligado na terra está ligado no céu, eis que o nosso Senhor nos tirou do Egito, nos tirou da cegueira e nos trouxe para este lugar. Eu venho dizer para os irmãos que nunca desistam dos seus desejos, das suas vontades, mas que encontrem este lugar na presença do nosso Senhor. Então, dos 7 aos 14, irmãos, eu corri de um lado para o outro. Dos 14 aos 18, continuei correndo. E aos 18 anos, eu tive uma família. Eu tive um casamento que eu achei que fosse algo para sempre. Na minha cabeça, na minha vida, na minha história, eu achei que fosse para sempre. Mas Deus tinha uma outra história para mim. Ele me deu uma nova família.
pensei em tirar minha vida. Nunca usei nada que fosse ilícito, mas bebia, fazia muita festa, alimentava a minha carne para suprir a dor do meu coração. Precisava de cura interior, precisava principalmente me amar primeiro e amar a Deus, mas nunca consegui entender este lugar, porque não tinha visão aberta, não tinha entendimento e não tinha o melhor na minha vida, não tinha Deus. Tinha muitos amigos e amigas, pessoas que andavam em derredor, mas quando precisamos de algo maior, não tem amigo, não tem amiga, não tem ninguém, só temos o nosso Senhor. Passei por um processo, estou aqui diante de vocês testemunhando que Deus deu vitória na minha vida. Ele me levantou, me tirou de um lugar escuro, me trouxe para a luz, me curou, fez eu entender que Ele era o nosso Pai, o nosso Criador, o Celestial, e somente na presença do nosso Deus podemos curar a nossa alma, o nosso coração. Não encontramos outro lugar aqui na terra que nos cure de dentro para fora, somente na presença do Senhor. Fiquei 23 anos vivendo uma vida que eu alimentava os meus amigos, as minhas amigas, alimentava as minhas vontades. E quando comecei a buscar no Senhor, que eu achei que as coisas iriam mudar, Deus me resgatou e me levou para este lugar, na presença dEle. E eis que Ele fez tudo novo, mas na presença do nosso Senhor. Me deu uma nova esposa, me deu uma nova família, me deu uma nova casa, me deu um lugar de glória. Hoje eu ando na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ele me tirou de um cativeiro, me tirou de um lugar que eu não via nada em derredor. Eu não enxergava, eu não via, eu andava somente conforme a minha vontade, mas não conforme a vontade de Deus. Mas quando andamos na vontade de Deus, Ele nos coloca neste lugar, na presença do Pai, e tudo aquilo que era tristeza hoje é alegria, porque Ele me colocou neste lugar de paz, de mansidão, e de poder testemunhar para os irmãos o que Deus fez na minha vida, porque Ele é eterno, Ele é maravilhoso, e Ele cura de dentro para fora. Ele nos tira de um lamaçal de lama e nos coloca na presença do Pai, e hoje eu não preciso mais de ninguém, mas sim somente do nosso Senhor, porque quando colocamos a nossa vida na presença do Senhor, Ele nos levanta e nos guia, e tudo aquilo que nós precisamos Ele nos dá, porque confiamos nele. É tudo dele, tudo volta para Ele, e nós somos filhos dele. Mas muitas das vezes lá atrás não tinha ninguém para nos entregar uma palavra, não tinha às vezes um pai e uma mãe que tivessem um entendimento, mas eles nos levantaram e nos criaram da forma que eles sabiam, porque não podemos culpar os nossos pais pelos nossos erros, não podemos culpar ninguém pelos nossos erros, nós temos que culpar a nós mesmos, porque nós nunca buscamos a verdade, e a verdade muitas das vezes estava diante dos nossos olhos, mas muitos não querem essa verdade, muitos não querem encontrar esse lugar, muitos querem pagar o preço pelo erro, mas o Senhor, Ele é o preço da verdade, e a verdade, quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta, e ela me libertou e me trouxe aqui hoje para testemunhar para os irmãos que nunca desistam dos seus sonhos, e nunca achem que vocês não são amados, porque o nosso Senhor nos ama, verdadeiramente Ele nos ama, e Ele nos resgata de um lamaçal de lama, de um lamaçal de pecado, e Ele nos coloca neste lugar. Eita glória que Deus está falando aqui nesta noite, neste dia, nesta manhã, oh, Deus maravilhoso. Deus é comigo, irmãos. Deus me tirou de um lugar escuro e me trouxe para a luz. Deus me curou de dentro para fora. E eu digo para todos os irmãos e irmãs que precisam de uma cura e de uma libertação: somente o nosso Senhor pode nos curar. Não é o homem, não é a mulher, mas sim o nosso Pai, o Eterno, aquele que nos colocou neste lugar, é a nossa salvação, irmãos. Não pensem que vocês estão perdidos, porque existe um lugar de encontro, e este encontro é na presença do nosso Senhor. Perdido ficamos quando não aceitamos a verdade. Perdido ficamos quando não vemos o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Quando fechamos os nossos olhos para Deus, ficamos perdidos. Mas quando abrimos os nossos olhos para o Senhor, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. E Ele me tirou da escuridão e me trouxe para a luz, e eu posso dizer que Ele é o nosso curador. Ele nos liberta de tudo aquilo que não provém do Senhor,
porque tudo que aqui tem já és do maligno, mas Deus, Ele dá vitória. Ele me deu nova família, me deu nova casa, e vai libertar todos aqueles que eu amo, porque Deus é comigo na minha vida, e Ele jamais abandona aquele que serve ao Senhor, porque Ele guarda os nossos, e com muita oração, com muita busca, Ele vai libertar todos que aqueles são escolhidos do Senhor. Eu profetizo a vitória para os irmãos que escutarem esse testemunho, que entregarem a vida para Jesus. Jesus liberta, Jesus cura e Jesus transforma. É o que eu entrego para vocês deste sábado. Nunca desistam das suas vontades, dos seus desejos. Coloquem tudo na presença de Deus, porque Ele faz tudo novo naquele que entrega a vida para Jesus. Eita, Deus está falando aqui hoje. Glórias a Ti, Senhor. Te amo, porque Você me resgatou. Muitos momentos difíceis eu vivi, mas quando eu precisei, o único que estendeu a sua mão verdadeiramente foi Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus é o Pai, é o Criador e é o dono do meu coração e da minha vida hoje. Não ando mais sem Jesus. E aquele que diz que é feliz sem Jesus, infelizmente está se enganando, porque não existe felicidade sem o nosso Deus, sem o nosso Pai. Temos que andar na presença de Deus, buscar o socorro no Senhor, e Ele nos fortalece, Ele nos guia e Ele nos dá vitória nesta manhã. É o que eu entrego para os irmãos. E busquem o socorro no Senhor, busquem a cura da alma no Senhor, abram o coração para Jesus e se libertem das coisas do mundo, porque Deus é o Salvador, e aqueles que me conhecem sabem como eu era e como eu sou hoje, porque somente Deus para transformar as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, e que a paz e a graça do Senhor esteja conosco neste dia.